Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele... Bom dia, hoje são 28 de dezembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, localizado em Goiânia, perto aqui de Brasília. Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: ambos os termos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática na frase, dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja bem, ela quer que você encontre a única opção que, trazendo ali duas palavras em destaque, sublinhadas, grifadas, veja bem, em cada opção existem duas palavras em destaque, com a linha abaixo, duas palavras em cada questão, ou melhor dizendo, em cada opção, duas palavras em destaque. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que as duas palavras em destaque tenha a mesma função sintática. Você entendeu? Em cada opção, você tem duas palavras em destaque. Em cada opção. Só que em quatro opções, as duas palavras em destaque, em cada uma opção, nas quatro, não tem a mesma função sintática. Apenas uma opção tem as duas palavras têm a mesma função sintática. O que é isso? Uma palavra com a mesma função sintática. É o seguinte, se uma palavra na oração é sujeito e a outra palavra na outra oração também é sujeito, então aí são duas palavras com a mesma função sintática. Entendeu? É isso que você vai procurar. Por exemplo, aqui, só para que você entenda o que a questão quer. Veja a opção A aí. A opção A temos assim: o pai usa o termo poeta como uma espécie de xingamento. Veja aí que nessa oração há duas palavras, existem duas palavras em destaque. Veja aí na opção A. A palavra pai está aí, ó, sublinhada, uma linha abaixo dela, em destaque. E a palavra poeta, veja aí, em destaque também. Então, duas palavras aí na opção A. Pai e poeta. Duas palavras. Então, você vai olhar o quê? Se essas duas palavras têm a mesma função sintática. Por exemplo, se você diz aí que pai é o sujeito da oração, dessa primeira oração aqui, a única oração, na verdade, se diz que pai é o sujeito da oração. E a palavra poeta, você diz que também é o sujeito da oração. Se você acha que pai é sujeito da oração e poeta é sujeito de uma outra oração, se você acha isso, que ambas as palavras são sujeito da oração, então a opção A é a opção que a questão quer, com a mesma função sintática, sujeito. Viu aí? Da mesma forma, na opção B de bola. Veja aí a opção B de bola. Está assim: ele lê furiosamente e curte termos anacrônicos. Duas palavras aí na opção B de bola em destaque. Furiosamente, você vê aí em destaque, e também a palavra termos. Se você acha que essas duas palavras aqui, na opção B de bola, furiosamente e termos, se você acha aqui que os dois aqui são objetos diretos,
Furiosamente, objeto direto. Termos, objeto direto. Se você acha que as duas têm a mesma função sintática, então a opção B é a opção correta. Se você acha que furiosamente é o sujeito da oração, furiosamente, e termos é um adjunto adnominal, então veja, furiosamente, se você acha que é o sujeito, e termos, você acha que é um adjunto adnominal. Então, essas palavras não têm a mesma função sintática. Uma é sujeito e a outra adjunto adnominal. Coisas diferentes. Então não tem a mesma função sintática. Não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção em que as duas palavras tenham a mesma função sintática. Se uma for substantivo, ou se uma for sujeito, a outra será sujeito. Se uma for advérbio, a outra será advérbio. Se isso ocorrer, a mesma função sintática, numa questão aqui, numa opção, então é a opção que a questão quer. Procure aí, depois eu volto. Muito bem.
Então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga duas palavras em destaque e que essas palavras tenham a mesma função sintática. Então vamos lá. Opção A traz assim: o pai usa o termo poeta como uma espécie de xingamento. Temos aí duas palavras em destaque, pai e poeta. Será que essas duas palavras têm a mesma função sintática? Não, não tem. Veja aí, o pai. O pai é o sujeito aí da oração. Então, pai aí é sujeito. Muito bem, o núcleo aí do sujeito. Pai é o sujeito da oração. O pai usa o quê? O termo poeta. Então, o termo poeta, veja aí, o pai usa o quê? O termo poeta. O termo poeta é o objeto direto. Então, termo poeta, objeto direto. E o pai é sujeito. Veja aí, função diferente. E a palavra aí, poeta, nesse objeto direto aí, termo poeta, o termo poeta, poeta aí é um aposto especificativo, um aposto especificando o que é esse termo aí. Termo poeta. Então aqui poeta é um aposto dentro de um objeto direto. Então veja que pai é sujeito, poeta é um aposto. Então são funções sintáticas diferentes. Pai, uma função sintática. Poeta, aposto, uma função sintática diferente de pai, que é o sujeito. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer duas palavras com a mesma função sintática. Se uma for sujeito, a outra será sujeito. Se uma for objeto direto, a outra tem que ser objeto direto. É isso que a questão quer. E a opção A não. A opção A traz um sujeito, pai, e traz um aposto especificativo, poeta. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Ele lê furiosamente e curte termos anacrônicos. Duas palavras aí em destaque, furiosamente e termos. Será que elas têm a mesma função sintática? Claro que não. Veja aí, ele lê furiosamente. Furiosamente é um advérbio de modo, como uma pessoa lê. Ele lê furiosamente. Então, furiosamente é um advérbio aí, melhor dizendo, dentro da análise sintática, esse advérbio se transforma em um adjunto adverbial. Então, furiosamente aí é um adjunto adverbial. E a outra, termos, veja bem, ele lê furiosamente e curte termos anacrônicos. Ele curte o quê? Vem a resposta, termos anacrônicos. Então, termos anacrônicos é o objeto direto. Então, veja, furiosamente, adjunto adverbial. Termos anacrônicos, objeto direto. E a palavra termos aí é o objeto direto. Termos anacrônicos. Então, veja, temos aí duas palavras, só que com função sintática diferente. Um adjunto adverbial, furiosamente, e termos, objeto direto. Então, a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Lá viverão as quinquilharias de que meu pai se descartou. Lá viverão as quinquilharias de que meu pai se descartou. Temos duas palavras aí em destaque, quinquilharias e pai. Será que elas aí têm a mesma função sintática? É isso que a questão quer. Será que quinquilharias aí e pai têm a mesma função sintática? Tem a mesma função sintática. Encontramos, finalmente, a opção que a questão quer. Veja,
quinquilharias aí é o sujeito de uma oração. E pai é o sujeito de outra oração. Temos duas orações aí. Viu aí? Então veja a primeira. Lá viverão as quinquilharias. A primeira oração. Olha o verbo aí, viverão. Primeira oração. A segunda oração. De que meu pai se descartou. Olha o verbo aí, descartou-se. O verbo descartar-se. Viu aí? Então temos duas orações aí e dois sujeitos. Quinquilharias aí é o sujeito da primeira oração. E pai, meu pai, é o sujeito da segunda oração. Então, quinquilharias e pai, na opção C, tem a mesma função sintática. Ambas as palavras são sujeito. Ambas. Quinquilharias, sujeito da primeira oração. Pai, sujeito da segunda oração. É porque aí está invertida a ordem. Veja, lá viverão as quinquilharias. Na ordem direta, sujeito. As quinquilharias lá viverão. Viu aí? Quem viverão aí? Quem viverá? Melhor perguntando. Quem viverá? Resposta. As quinquilharias viverão. As quinquilharias, sujeito da oração primeira. E agora, a segunda oração, veja aí. De que meu pai se descartou. Veja, estou dizendo que meu pai se descartou das quinquilharias. Meu pai se descartou de quê? Das quinquilharias. Então, meu pai é o sujeito da segunda oração. Pai, aí é o sujeito da segunda oração. Então, a opção C de casa, a opção C de casa é a opção que a questão quer. Porque as palavras em destaque, quinquilharias e pai, são sujeitos. Têm a mesma função sintática. Encontramos a opção C. Vejamos a opção D de dado. Enquanto lia esse texto, lembrei-me de um livro que Drummond escreveu. Veja duas palavras em destaque aí. Texto e Drummond. Será que essas palavras têm a mesma função sintática? Não, não tem. Vejamos aí a primeira oração. Enquanto lia esse texto, veja aí. Enquanto lia o quê? Esse texto, objeto direto. Texto aí é o núcleo do objeto direto. Então, texto, objeto direto. Grave bem. Vejamos aí a outra oração final. Lembrei-me de um livro que Drummond escreveu. Que Drummond escreveu é outra oração. Então, veja, na primeira oração, enquanto lia esse texto, lia o quê? Esse texto. A palavra texto aí é objeto direto, na primeira oração. Já Drummond, em destaque aí, na última oração, veja, que Drummond escreveu. Quem escreveu o livro? Drummond. Então, Drummond escreveu. Lembrei-me de um livro que Drummond escreveu. Quem escreveu o livro? Drummond escreveu o livro. Entendeu? Então, Drummond é sujeito na última oração. Texto é objeto direto na primeira oração. Então temos aí texto e Drummond com funções sintáticas diferentes. Texto, objeto direto. Drummond, sujeito. Então, coisa diferente. A opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos a última opção. A gente, dizia Jorge Luiz Borges, é obrigado a se relacionar com poetas. Temos duas palavras aí em destaque. Gente e poetas. Será que essas palavras têm a mesma função sintática? Não, não tem. Cada uma com sua função sintática diferente. Gente, veja aí, a gente. A gente é o sujeito da oração. A gente é o sujeito aí da oração, da primeira. É isso? A gente.
E gente aí é o núcleo do sujeito. Então, gente aí é sujeito da oração. Já a palavra poetas, aí no finalzinho, poetas, não é sujeito da oração, é objeto indireto. Veja, a gente, sujeito, dizia Jorge Luiz Borges, é obrigado a se relacionar com poetas. Então veja o verbo aí, relacionar-se. Quem se relaciona com alguém. Viu aí? Quem se relaciona com. O verbo relacionar-se, pronominal, com si, ele pede a preposição com. É um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Objeto indireto. Certinho, gente? Então veja, a gente é obrigado a se relacionar. A se relacionar com quem? Com poetas. Com poetas é o objeto indireto. Poetas é o núcleo do objeto indireto. Então, na opção E, a palavra gente tem uma função sintática, sujeito. Já a palavra poetas tem outra função sintática, objeto indireto. Então, a opção E não é a opção que a questão quer. Encontramos a opção que a questão quer, que é a opção C de casa, porque quinquilharias e pai, duas palavras aí em destaque, têm a mesma função sintática. Quinquilharias é o sujeito da primeira oração e pai é o sujeito da segunda oração. Opção C, a correta. Mais um vídeo e muito obrigado.